Olá, meninas, tudo bem? Eu já falei para vocês que eu estou participando de um desafio aqui de postar um vídeo por dia, né? E eu pedi lá no grupo Grisalhas Assumidas em Transição, lá no Facebook, sugestões de temas para a gente tratar aqui. E teve um tema que me chamou a atenção, eu queria fazer na ordem, mas assim, eu acho que hoje eu estou inspirada para falar desse tema, então eu dei uma pulada na ordem lá, mas nós vamos chegar. Não se preocupem, quem está lá no grupo, que está aguardando os vídeos na ordem, peço desculpas, mas assim, hoje eu estou mais preparada para falar desse tema. Vou também pedir desculpas inicialmente, porque tem um cachorrinho aqui no condomínio, ele tá bravo, não sei se ele tá sozinho aqui, eu não sei o que tá acontecendo, mas tá bravo, então talvez você escute uma latida por aí, mas é o bichinho aqui do condomínio e eu não consigo ficar com a janela fechada porque, socorro, tá muito calor, tá muito calor. Vamos lá. Eu vou ler para vocês aqui qual foi a sugestão. Por que as mulheres preocupam demais com a aprovação dos outros? Cada ser é único, jovens ou velhos, grisalhos ou não, cada fase tem sua beleza. Eu tenho muita dificuldade de entender essa dependência por aprovação. A imortalidade da beleza eterna que não existe aqui na Terra. Só estamos aqui de passagem. Por que essa necessidade tão grande de ser aceita pelos outros? Envelhecer faz parte da vida. Cabelos grisalhos é só um detalhe e nada mais. Essa foi uma sugestão que veio lá do grupo Grisalhas Assumidas em Transição, e eu vou falar um pouquinho, né? Eu não sou expert no tema, mas eu tenho uma vivência, porque, obviamente, eu já passei por essa discussão de querer aprovação, por esse conceito de querer aprovação a qualquer custo, e ainda passo. Não é uma coisa que está 100% superada. Existe um livro da Naomi Wolf, chamado O Mito da Beleza. Nesse livro, ela aborda historicamente, né, o porquê que isso foi... por que existe esse mito da beleza? Por que a gente busca a juventude eterna? Por que as mulheres elas são tão cobradas sobre seus corpos, suas aparências, quando para os homens a coisa é muito diferente, né? O homem, ele é um símbolo de poder. Ele está mais... quando você pensa num homem que é líder de uma... que é um diretor, um presidente, ele não vem com os atributos beleza, em primeiro lugar. Ele pode não ter um corpo atrativo, sensual, ou que esteja dentro dos padrões. Ele não precisa ter um cabelo, né? Ele pode ser grisalho. Aliás, se ele for grisalho, isso traz uma credibilidade ainda maior para esse homem, né? O grisalho no homem, ele tem uma conotação de sabedoria, diferente das mulheres, que o grisalho tem uma conotação de desleixo, o grisalho tem uma conotação de... desistiu, abriu mão. A gente não vê mulheres, líderes, né, muito fora do padrão. É pouco. As mulheres que chegam no poder, vamos dizer assim, elas estão mais ou menos... Obviamente que você pensar na caixinha do padrão é muito complexo, porque a caixinha do padrão, ninguém consegue estar dentro. Nós já falamos aqui até da questão do Big Brother, da Yasmin Brunet, né, que é uma mulher padrão, mais padrão que a Yasmin Brunet, não sei quem seria. É uma mulher padrão e que sofre críticas. Tudo isso foi implementado, é uma construção, faz parte de toda uma construção da sociedade. E não é da sociedade brasileira, é da sociedade geral. Isso é uma coisa do mundo, infelizmente. O livro que eu estou falando é esse aqui, ó, O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. E eu não vou me ater a discutir esse livro aqui, até porque eu não terminei a leitura ainda, e é uma leitura difícil, porque ele não é um livro novo, né? Ele já é um livro antigo. Eu vou ler um trechinho dele aqui para vocês.
Ele já é um livro antigo, não é uma leitura fácil, porque é uma leitura de difícil digestão. Não é que o que está escrito é difícil de entender, é que é uma leitura de difícil digestão. Naomi Wolf, O Mito da Beleza, como as imagens de beleza são usadas contra as mulheres. E eu vou ler aqui a contracapa, só para vocês terem uma ideia. Um dos clássicos da terceira onda feminista. A jornalista Naomi Wolf afirma que o culto à beleza e à juventude da mulher é estimulado pelo patriarcado e atua como mecanismo de controle social para evitar que sejam cumpridos os ideais feministas de emancipação intelectual, sexual e econômica, conquistados a partir dos anos 1970. Naomi Wolf confronta a indústria da beleza, tocando em assuntos difíceis como distúrbios alimentares e mentais, desenvolvimento da indústria da cirurgia plástica e da pornografia. Nessa edição revista e ampliada, as leitoras e os leitores encontrarão exposta a tirania do mito da beleza ao longo dos tempos, sua função opressora e suas manifestações atuais no lar e no trabalho, na literatura e nas mídias, nas relações entre os homens e mulheres e entre as próprias mulheres. Agora eu vou ler um trechinho aqui. Manter-se com fome quando existem alimentos disponíveis, como as mulheres ocidentais estão fazendo, é o mesmo que se submeter à condição de vida mais artificial que nossa espécie já inventou. A atitude de recusar alimento é considerada correta na mulher, errada no homem. Para as mulheres, concluiu a Clínica de Estresse de Austin, Texas, a preocupação com as dietas estava fortemente relacionada a características femininas positivas. Para os homens, a restrição alimentar estava vinculada a uma feminilidade indesejável do ponto de vista social. Eu recomendo demais. Como eu disse, não terminei a leitura, é um livro grande, eu estou no comecinho dele, eu já peguei algumas partes aqui, e é uma leitura de muito de difícil digestão mesmo, tá? Mas eu super recomendo, porque a leitura desse livro faz a gente começar a perceber algumas coisas que algumas atitudes que a gente comete no dia a dia, que você pensa que é só, eu vou fazer uma dieta, ou quando você vai, né, pegando bem o exemplo da dieta, eu lembro que quando eu comecei a sair com o meu marido, né, quando a gente namorava, eu me policiava do quanto eu havia comido. E hoje não, hoje nós estamos casados já, coisa diferente. Mas eu me policiava no início do quanto eu havia comido, porque eu não queria parecer uma esganada, né? Eu não queria que ele pensasse, nossa, olha como que ela come, por isso que ela está acima do peso. Porque isso é uma construção social. Isso não é culpa da mulher que está fazendo, não é a culpa, não é sua de estar querendo uma aprovação social. Isso é fruto de uma construção de toda a nossa sociedade. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Eu não sei. Eu sei o que eu faço para melhorar isso, né? Eu todos os dias, quando eu me olho no espelho, eu enxergo que eu não preciso ser aprovada por ninguém. Eu sou, como a seguidora falou lá, cada ser é único, eu sou única. A minha cara, a minha voz, o meu corpo, o meu cabelo, ele traz uma história. É a minha história, que é diferente da sua história, embora talvez tenhamos passado por coisas muito parecidas, talvez tenhamos feito a transição na mesma época, ou talvez tenhamos nos inspirado uma na outra, mas cada história é única, né? E por mais que eu quisesse e tentasse viver para ser encaixada dentro de um padrão, eu jamais conseguiria. Primeiro porque o padrão ele muda o tempo todo, né? Então, se você tá magra,
você precisava estar mais magra, ou você precisava estar um pouco mais curvilínea, ou você é uma falsa magra, porque você tem uma barriga, ou você é magra, mas tem celulite, ou o inverso, você tem um rosto tão lindo e é gorda, sabe esse tipo de coisa? A gente não, se emagrecesse ia ficar maravilhosa, e a gente nunca vai atingir as expectativas do outro. Então, o que eu faço é atingir as minhas expectativas, tá? O que eu faço é competir comigo mesmo e não competir com a mulher que está do lado. A mulher que está do lado, ela tem a vivência dela, ela tem as histórias dela. Talvez ela tenha tido oportunidades na vida que eu não tive. E talvez ela tenha dinheiro para fazer coisas que eu não tenho e vice-versa. Então, me comparar com aquela ou a outra é muito triste e injusto com toda a minha história. Não é fácil. Isso é um exercício diário, né? Isso é um exercício de posicionamento. Sabe aquele negócio de você quer ser feliz ou você quer ter razão? Não dá para ter os dois? Então, por muito tempo eu queria ter razão, eu quis ter razão. Então eu comprava brigas desnecessárias com muitas pessoas. Hoje eu quero ser feliz. E talvez se alguém me fez alguma coisa e eu deixei passar, eu simplesmente deixei aquilo passar, não é porque aquilo não me atingiu. Talvez tenha me atingido e tenha me atingido muito fundo. Mas talvez remexer pode ser que seja muito pior. Então, eu busco a minha aprovação. A primeira aprovação que eu busco aqui na vida, para qualquer coisa, para a minha imagem, para o meu corpo, para as minhas atitudes, para o meu trabalho, para a minha vida, na forma como eu lido com a minha maternidade, na forma como eu lido com o meu casamento. A primeira aprovação que eu busco é a minha aprovação, sabe? Depois, eu vou buscar a aprovação de pessoas que são importantes para mim. Quem são as pessoas importantes para mim? A minha família, né? O meu marido. Quem é minha família? O meu marido. Em seguida, meu filho. Meu filho é muito pequeno para aprovar ou reprovar qualquer coisa que eu faça, né? Então, eu busco apenas a aprovação do meu filho na forma como eu lido com ele, né? E sem, sabe, discutir se aquilo é o melhor, se aquilo é o recomendado, se aquilo é o que a sociedade faz. Porque as coisas mudam. E eu vou dar um exemplo de coisas que mudaram, assim. Eu, se não me engano, nos anos 60, o leite condensado era um alimento recomendado para bebês porque substituía o leite materno. Olha isso, eu não sei se a fórmula do leite condensado mudou, mas assim, é uma heresia você falar que você vai dar um leite condensado, um açúcar que seja, para uma criança abaixo de 2 anos, se não me engano, né? E isso é para vocês entenderem como os conceitos mudam, tá? Então eu procuro lidar com o meu filho da forma como eu acho correta, como eu aprovo, sem querer saber se... Eu lembro que quando eu engravidei da Maria Luísa, eu tinha um objetivo, amamentar a minha filha. Eu não queria dar peito, eu não queria dar mamadeira, eu não queria dar chupeta. Eu queria amamentar a minha filha pelo tempo que fosse possível, tá? Mas minimamente os 6 meses, né? Que são recomendados, exclusivo a amamentação. A minha filha nasceu com uma condição que ela não conseguia mamar. E eu fiquei no sofrimento, eu tirava leite na bomba e colocava na sonda, porque ela não mamava nem mamadeira. Ia pela sonda e aquilo era um sofrimento, era uma tristeza tão grande, meu leite secou. Aquilo acabou comigo, porque eu me senti uma incompetente, porque eu me senti... Sabe? A minha filha não tinha o contato pele a pele, sabe? Minha filha tinha uma condição muito específica.
Quando veio o Rodrigo, eu falei, agora eu não tenho desculpa para não amamentar, né? Então agora eu vou amamentar exclusivamente em livre demanda. E assim foi, o Rodrigo saiu da UTI, mamando no peito, e assim ele permaneceu por algum tempo, até a minha consulta com o pediatra, né? Depois da alta dele, eu tive uma consulta com o pediatra, o Rodrigo não tinha ganhado peso. E ele mamava, mas ele não tinha ganhado peso. E ele precisava de um suplemento. O Rodrigo tinha um mês. E nós entramos com o suplemento. E eu, com a Maria Luísa, eu me penalizei muito por não ter amamentado. Com o Rodrigo, eu fui feliz da vida, porque eu falei, é isso que meu filho precisa. E o que importa é o meu filho ter saúde e não as convenções sociais, tá? Eu falei de distúrbios alimentares ali no livro, e às vezes você olha uma mulher que está dentro do padrão, que ela está magra, que ela está alta, e você não sabe quais são os distúrbios que tem por trás desse formato, sabe? Que vem dentro da caixinha. Então, lógico que tudo que eu estou falando aqui é baseado na minha régua, na minha opinião, no meu entendimento. É como eu, Daniela, lido com esse tipo de coisa. Eu parei de me culpar, já me culpei muito, né? Eu me culpei porque eu comi demais, eu me culpei porque eu comi de menos, eu me culpei porque eu fui isso, porque eu fui aquilo, eu me culpei, me culpei, me culpei. Mas a primeira providência foi parar de me culpar. A primeira providência foi fazer o que me deixava feliz, o que atendia às minhas expectativas. Quando eu deixei o cabelo grisalho, eu sabia que isso não era aceito pela sociedade, eu sabia que eu ia enfrentar uma guerra. Isso foi em 2016, 2017. Tá? Nós estamos quase 10 anos depois, 8 anos depois, um pouco mais evoluídos, um pouco mais evoluídos, mas ainda há momentos que grisalhas vão ao salão fazer a unha ou fazer uma hidratação e o cabeleireiro pergunta, não vai pintar? Não vai fazer luzes? Vamos esconder esse branco. Assim, quem olha para mim deveria já entender que é uma opção minha estar grisalha. Não é uma coisa que aconteceu, é uma opção. Eu assim decidi. Então, se essa é minha decisão com o meu corpo e eu estou feliz, é assim que deve permanecer. E a gente precisa arcar com o ônus e o bônus de todas as nossas decisões. É muito triste a gente ver mulheres que odeiam pintar o cabelo, que não tem dinheiro para pintar o cabelo, que não tem tempo, que não tem vontade, mas que se obrigam a fazer isso para poder agradar a moça do caixa do supermercado, que ela nem sabe quem é. Mas eu não julgo, não condeno e entendo, porque eu, Daniela, já fiz isso. Eu, Daniela, já fiz muitas coisas no meu corpo, muitas, para agradar pessoas que eu definitivamente não precisava e não deveria ter agradado. É bastante triste quando a gente pensa dessa forma, né? Mas a gente precisa, eu vou só dar uma olhadinha aqui para ver se eu completei tudo o que estava solicitado aqui no post, na solicitação, que eu acho que eu abrangi tudo. É muito triste quando a gente mutila o nosso corpo e entenda mutilar como fazer coisas que a gente não quer fazer para agradar as outras pessoas. Eu, de fato, fiz uma cobertura em tudo que foi pedido ali no comentário, mas, de novo, essa é somente a minha opinião. E esse é um assunto muito polêmico, esse é um assunto muito complexo, que ele renderia horas e horas e horas aqui falando. Eu até sugiro, se você que está assistindo esse vídeo
já leu, está lendo, ou se interessa por ler, a gente podia até, de repente, fazer um clube do livro, do Mito da Beleza, e discutir isso, que seria bem interessante. É uma leitura fundamental quando você decide tomar as rédeas da sua própria vida. Não dependa da aprovação de ninguém. Tenha em mente que existe uma única aprovação. A principal aprovação é a sua. Se você está feliz com o que você está vendo, acabou. Ninguém tem que dar nenhuma opinião. Se você está infeliz com o que você está vendo, eu sugiro que você pense por que você está infeliz. Você está infeliz por você, ou você está infeliz porque talvez você não esteja adequada ao que a sociedade espera. Se for a primeira opção, vá buscar o que você quer melhorar, se essa for a primeira opção. Se for a segunda opção, eu recomendo que você reflita um pouquinho mais, que você pense um pouquinho mais sobre o porquê que você está dando importância para isso. Afinal de contas, a gente está cansada de ver mulheres aí que estão morrendo na mesa de cirurgias aí a troco de perder 1 centímetro de barriga. E de verdade, gente, não é isso que nós estamos fazendo aqui. A gente não veio para essa vida, a gente não está nesse mundo aqui apenas para ser colírio para o olho de ninguém. A nossa função, a nossa missão, a razão da nossa existência aqui na Terra é muito maior do que um corpo plástico esculpido e aprovado. Até porque se você tiver esse corpo plástico esculpido, ainda assim ele não vai ser aprovado, porque ou você não vai estar exatamente no padrão, ou porque você vai estar muito plastificada, ou porque qualquer outro detalhe vai ser motivo, né, para você ser criticada, para você ser apontada. Então, busque a sua aprovação. Depois, a aprovação mais importante é de quem está com você. Ontem eu li uma frase e eu queria finalizar com ela aqui. Família são aqueles que de fato se importam com você. O resto é parente, tá? Então, se você tem alguém que você sabe que você pode contar a qualquer hora, que se você tiver na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, essa pessoa vai estar com você, essa pessoa vai segurar a sua mão. Então, essa é uma opinião que você deve considerar. A opinião da moça do mercado, a opinião da senhora na fila do açougue, a opinião do carteiro que bate na sua casa para te entregar uma encomenda, ela não importa. Ela não importa. Ok? Eu espero ter trazido o meu ponto de vista aqui e fiquei super feliz em falar desse tema. Eu acho que eu vou voltar nele porque eu vou terminar essa leitura e depois eu vou refazer a leitura e vou trazer os ensinamentos aqui para vocês, porque eu achei muito legal. Um beijo, muito obrigada. Tchau, tchau.